Reforma tributária é assunto nacional, assunto do momento. Já foi aprovada, como eu disse, ela foi aprovada a toque de caixa, já que ela só vai ter início em 2026. Por isso que eu disse que ela foi feita a toque de caixa. Nós vamos tentar mostrar como era o sistema tributário nacional antes da Lei 5.172. Essa lei foi promulgada há 55, 56 anos atrás. Antes disso, como eu disse, o sistema era solto. Não havia uma solidificação para que houvesse uma maior fiscalização. Por isso havia muita evasão de renda. As empresas pagavam aquilo que achavam necessário. Os fiscais, que não existiam auditores fiscais, existiam fiscais, a maioria deles nomeado por pedido de deputados, etc., que não tinha nem conhecimento total da lei. Isso aconteceu muito por aí, então, portanto, havia a grande evasão de renda. Ora, o que existia? Imposto de consumo, que era o imposto federal. Além do imposto, o imposto de consumo, notadamente, tinha imposto sobre vendas e consignações. E, por fim, o imposto sobre indústria e profissões. Um federal, um estadual e um municipal. Quando a legislação foi promulgada, o imposto de renda, imposto sobre a renda e provento qualquer notícia, já existia um regulamento próprio. Então, ele ficou de fora, como nessa reforma também ficou de fora. O que é isso? O imposto era pago sobre a venda ou sobre a consignação, ou simplesmente sobre o consumo. Olha, há falha, porque depois que o imposto que mudou, o imposto passou a ser feito sobre a fabricação e não sobre o consumo. Já falamos sobre isso, explicamos a diferença entre o consumo e a fabricação. Por isso, esse imposto era falho, era fácil de se fazer, falcatruas, muita corrupção e muita evasão de renda. Aquele sistema antigo, até chegar à Lei 5.172. Então, por exemplo, o imposto sobre vendas e consignações. Ele era tributado se a empresa vendesse ou consignasse. Se a empresa entregasse um produto como presente, não era tributado. Emprestou alguém, não era tributado. Então, aí havia a facilidade da evasão de renda. E como era feito o imposto de vendas e consignações? Era pago por selo. No final do mês, as empresas verificavam quanto vendeu, levava seu livro de vendas e consignações para a inspetoria, ou exatoria, ou coletoria. Os coletores verificavam quanto a empresa vendeu e pagava isso em selo. O imposto era pago em selo. Não pagava em banco, era pago diretamente nas exatorias, nas coletorias. E o selo era colocado sobre o livro e carimbado. Por que carimbado? Para as pessoas não tirarem o carimbo, não tirar o selo e botar em outro livro, ou fazer a falcatrua. Então, por isso, o livro era levado para a inspetoria lá carimbado. Era assim que fazia. Mas não era um sistema correto, era um sistema falho. Exatamente por causa da fiscalização. Então, depois de algum tempo, para mostrar que houve realmente uma facilidade, houve um chamado derrame de selo. Selos que foram impressos sem autorização. Selos que foram desviados por funcionário público. E naquela época envolveu contabilistas, agentes fiscais, funcionário público e empresário. Foi um Deus nos acuda. O que ocorreu? Os funcionários públicos foram exonerados. Os fiscais afastados das suas atividades. E os demais empresários foram indiciados e foram até presos.
por aquele ato ilegal, irreal. Tive um caso até que um funcionário de um escritório de contabilidade, ele foi fugido para o Rio de Janeiro e foi para o aeroporto na mala de um carro para ninguém ver na rua. E lá ficou até que as coisas se acalmaram. Então, assim, a grande evasão de renda era exatamente o ICMS. Vendas e consignações. Não é ICMS, vendas e consignações. Eu comecei contabilidade no escritório de contabilidade, não trabalhando, mas treinando. Foi lá em 1964, treinando simplesmente dia de sábado à tarde. Era quando eu tinha tempo. Na realidade, eu trabalhava em obra, era pintor, e só o tempo que sobrava era sábado à tarde para aprender. Eu estava referente ligado na inscrição contábil e não na inscrição fiscal. Com o passar do tempo, eu fui tomando conhecimento dos assuntos que eram tratados na escrituração fiscal e como era feito o pagamento do vendas e consignações. Esse é o primeiro capítulo. Amanhã nós continuaremos o segundo e os demais. Por hoje só.